Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Marivalda Gomes e hoje eu quero meditar com vocês sobre a palavra do Senhor que diz lá em Mateus 7, do versículo 17 ao 20, que fala que não tem como uma árvore boa produzir frutos maus e uma árvore má produzir frutos bons, e que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, que árvore eu sou? Que árvore você é? Nós temos produzido os frutos de arrependimento? Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas. Mas será que eu tenho me arrependido por cada pecado, por cada erro que eu tenho cometido? Em Lucas 3,7, fala sobre a pregação de João Batista, que ele fala sobre a chamada ao arrependimento. E João Batista pregando aquele povo, a multidão o interrogava: mas o que nós temos que fazer para produzir frutos de arrependimento? E ele dizia: quem tiver 2 túnicas, repartam com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E os publicanos, no versículo 12, também perguntaram: e nós, o que temos que fazer? Publicanos eram aqueles homens que cobravam impostos, mas eles cobravam além dos que eles tinham que cobrar. E eles se enriqueciam com isso. E o que João Batista disse a eles? Não cobreis mais do que é estipulado. E os soldados perguntaram, versículo 14, e nós, o que temos que fazer? E João Batista diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E nós, o que nós temos que fazer para que nós alcançamos a misericórdia do Senhor? Nós temos que ser misericordiosos, irmãos. Nós temos que praticar a misericórdia do Senhor, praticar o amor. E de que forma nós devemos fazer isso? Lucas 6,32 fala: amar ao próximo. Porque eu tenho que amar aquele que não me ama, aquele que me faz mal, aquele que quer o meu mal. Porque eu amar aquele que me ama é muito fácil. Então eu tenho que amar os meus inimigos, orar por eles. Dessa forma, eu estou amando. Orar e pedir a misericórdia do Senhor para a vida daquelas pessoas que me fazem mal. Nós temos que fazer com o próximo aquilo que nós queremos que façam conosco. Eu tenho que fazer o bem sem olhar quem. Eu tenho que ser misericordiosa, porque eu quero alcançar o perdão de Deus nas minhas falhas. Então, por que eu não vou ser misericordiosa com aquele que falha comigo? Marcos 11:25 diz que nós temos, quando orar, se tiver algo contra o seu irmão, você tem que perdoar. Então não adianta eu orar a Deus se eu tenho algo contra o meu irmão. Em primeiro lugar, eu tenho que perdoar o meu irmão. Mateus 5:23-24 diz: se você está dando uma oferta e lembrar que tem algum irmão, alguma pessoa que tem algo contra você, vai e peça perdão antes de você dar essa oferta. Porque essa oferta não vai ter validade nenhuma para Deus se você não pedir perdão. Então eu preciso amar a quem não me ama, orando por eles, tenho que pedir perdão e perdoar. Em 1 João 4,7 diz que quem não ama seu irmão que vê, como amará a Deus a quem não vê? Lucas 6,46 diz assim: você deve obedecer aquilo que Deus manda. Se você ama a Deus, você tem que obedecer ao que Ele manda. Tiago 1,22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós temos que ser obedientes. Tito 3,1 diz: sujeitai-vos às autoridades. Obedeça mesmo que as pessoas tenham um defeito, talvez, que você vê que é maior do que o seu. Mas se ela está ali como autoridade, você tem que obedecer, não obedecer somente a Deus. Obedecer ao seu empregador. Não difame, não fale mal do próximo. Nós temos que frutificar. Olha essa laranja, a aparência dela não está tão bonita, mas olha o suco que ela deu, só de eu apertar com as minhas mãos, e eu que não tenho tanta força. Eu apenas usei a colher e eu quis fazer dessa forma para vocês verem que só de eu apertar ela já saía suco, mas como eu queria extrair totalmente todo o suco dela, eu usei o instrumento colher. E vocês viram na árvore que havia algumas laranjas que a aparência não estavam tão boas. Isso daí também significa que nós não devemos julgar ninguém pela aparência, porque cada um de nós estamos sendo tratados
por Deus. Agora, e você? Você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele veio ao mundo e se sacrificou por nós. Ele sacrificou por mim e por você. Ele justificou todos os nossos pecados. Ele pagou. E agora, para que nós sejamos salvos, nós precisamos apenas de crer que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos que nascer de novo, que é nascer da água, que significa arrependimento, nos arrepender a cada dia, a cada hora que nós pecamos, e nascer do Espírito. Nós temos que, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nos arrependermos a cada vez que nós erramos e crer no Senhor, fazer a nossa parte, não julgar a ninguém, amar, perdoar aqueles que nos fazem mal e pedir perdão também àqueles que nos fazem mal. Tratar com amor aqueles que nos fazem mal. Porque se nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, lá naquele dia do julgamento final, nós também temos que praticar a misericórdia. Isso é o que Deus quer de nós. Os fariseus, eles faziam tudo. Eles davam dízimo, eles praticavam oferta, eles oravam, eles jejuavam, mas eles não tinham misericórdia. E Deus requer isso de nós, que nós sejamos misericordiosos com aqueles que erram conosco. Nós temos que praticar o amor, nós temos que, porque Ele nos amou primeiro. Então, você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus agora, aí mesmo na sua casa. E depois você procura um lugar para você que possa congregar com os irmãos. Quando eu falo que não podemos julgar, a Bíblia fala que não pode julgar, porque eu estou falando, irmãos, e eu estou recebendo a palavra do Senhor. E isso serve para mim que estou falando com vocês. Em primeiro lugar, Deus fala comigo, para depois eu passar para vocês. E quando eu falo que nós não podemos julgar, nós somos falhos, mas nós somos membros do corpo de Cristo. E devemos cooperar um com os outros. E não apontar os efeitos, porque todos nós os temos. E que possamos ser árvore boa, que dê frutos bons, frutos de arrependimento e de amor e de obediência à palavra de Deus e prática da palavra de Deus. Amém?